cura, transformação da nossa vida, salvação para a nossa alma. Senhor, eu creio que é um tempo do Senhor para ministrar o renovo sobre as nossas vidas. E que essa palavra venha como um bálsamo para cada coração aqui que estiver ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série ministrando o livro de Colossenses já há 15 semanas. Já tem mais de 3 meses falando sobre o livro de Colossenses. Porém, tem sido algo muito especial, muito edificante. Eu tenho ouvido o testemunho de pessoas do quanto tem sido abençoado por essa série de mensagens. Porém, essa semana, em conversa com a minha equipe, eu pedi licença e autorização para eles, para nós paralisarmos um período essa série de mensagens. E eu quero, a partir de hoje, fazer uma convocação com a igreja, para que a gente entre num período de jejum como igreja. Então eu quero convocar a igreja para estarmos jejuando e orando junto. Porque eu entendo que é necessário que nós possamos parar nesse momento para consagrar um tempo como igreja. E esse momento ele é oportuno, porque nós entendemos o momento de igreja, e eu falo isso baseado nas percepções que eu tenho lidando com o dia a dia da igreja. Ele é necessário porque às vezes nós vivemos uma vida tão corrida, tão atarefada, e eu vou falar sobre isso, que começamos a negligenciar a nossa vida espiritual. Então o jejum coletivo, ele é bom porque ele nos fortalece junto como igreja, é algo junto, isso faz muito bem. E também porque nós estamos já caminhando para o final do ano. Então, na verdade, hoje é o último domingo de setembro, nós vamos entrar no mês de outubro, depois de novembro fica um pouco mais difícil de você fazer projetos assim, porque o povo já entra num processo já de final do ano, cabeça, 13º, né? E assim por diante. É importante também isso. Então, eu pedi autorização para a minha equipe. Nós vamos paralisar por algumas semanas. A partir de terça-feira, dia 1º de outubro, eu quero te convidar e convocar, chamar a igreja a começarmos um jejum juntos. O jejum você define qual é o melhor jejum, o que dentro da sua realidade. Você ficar um tempo do seu dia ali se abstendo de alimentos. Também para você orar junto conosco. Lá no final, eu preciso que você depois esteja lá conosco. Nós vamos montar um relógio de oração de 24 horas, aonde em cada meia hora nós teremos homens e mulheres orando. Durante 20 dias, 24 horas por dia, nós teremos ali um grupo de gente orando. Então eu quero que você já vá pensando aí, algum horário que você possa dispor do seu dia, para você naquele horário parar, aonde você estiver, no seu quarto, na sua empresa, onde estiver e puder, né? Eu falo de empresa porque, sei lá, na hora do almoço, alguma coisa ali, e você ali ter um momento com o Senhor e orar pela sua vida, orar pela igreja e orar pelo propósito do jejum. Então já pensa, nós vamos começar da meia-noite, então da meia-noite à meia-noite e 30, da meia-noite e 30 a 1h, da 1 a 1h30 e assim por diante. Eu vou fazer de madrugada, eu vou fazer de manhã, eu vou fazer à tarde, eu vou fazer à noite. Eu quero fazer meia hora num horário, meia hora em outro horário. Ótimo. Importante é que você esteja conosco. Participe disso. A ideia é como corpo. A igreja como corpo tem muita autoridade, muito poder por causa do cabeça Jesus Cristo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, às vezes aquela luta que você está lutando sozinho, como igreja, nós temos muito mais condição de ter vitória. Amém? A Bíblia diz que 2 é melhor do que 1. Então,
na unidade que está a força da igreja, não é na individualidade. Amém? Então, eu quero convocar mesmo um chamado como pastor. Vamos orar, vamos jejuar, a partir do dia 1º. Então, você tem aí até amanhã à noite para definir como vai ser o seu jejum. Faça isso em família, lógico, melhor às vezes, né? Como a família toda, o que nós vamos jejuar. Coloca seus filhos para jejuar também, dentro da realidade deles. Mas é um tempo de consagração. Amém? Então, posso contar com a igreja? Amém? Amém? E aí, nesses dias, eu quero trazer uma pequena série, vai durar 3 semanas, eu acho que até dia 20 de setembro. 4 semanas, né? 1 mais 3. E nesses dias, nós estaremos ministrando algo. Nós teremos também outras atividades como igreja. Nós já temos a sexta-feira de oração. Nós vamos ter oração contínua 24 horas por dia. E eu quero ainda ver se nós conseguimos encaixar num dos próximos sábados uma sala de oração aqui dentro do prédio, de 12 horas contínua de oração. Aí a pessoa vai se deslocar da casa dela, vir para cá e passar um tempo aqui em oração, buscando pelo Senhor. Nós acabamos de cantar, né? Fere meu coração. Eu estou ferindo você agora. Eu estou te cutucando. Para que, até que Ele venha, eu possa estar em adoração. Quem está entendendo, diga amém. E dentro disso, eu quero trazer uma mensagem, dentre outras que virão. Também fique atento na internet, nas plataformas da rede social, principalmente Instagram, porque eu vou estar fazendo algumas lives nesse período e alguns devocionais. Então, durante os próximos dias, a gente vai compartilhando isso. E eu peço que você também nos ajude na rede social. É importante que você participe, que você interaja, que você compartilhe, né? Que você dê o seu like, porque tudo isso faz com que pessoas sejam alcançadas e ouçam a mensagem do Evangelho. Amém? Glória a Deus por isso. A mensagem que eu quero compartilhar, ela é fruto de uma percepção. Pastor, como que você prepara a mensagem? De várias formas. E uma delas é quando eu tenho alguma percepção com a igreja. Conversando, eu acabo tendo percepções do estado da igreja, da condição. E aí, por meio disso, eu começo a preparar algo para trazer de encontro com aquilo. Mas essa mensagem também ela é um pouco autobiográfica. Porque, na verdade, ela é fruto daquilo que eu tenho vivido nos últimos tempos. Como pessoa, como ser humano. Então, e foi por causa disso que nós estamos chamando a igreja para fazer esse jejum. E o tema do nosso jejum é 20 dias pelo renovo. Que eu tenho percebido. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido de pessoas é: eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu estou pensando em desistir. Ou eu estou fazendo, mas está difícil. E o tema dessa mensagem de hoje é: não jogue a toalha. Há momentos na vida em que nós nos sentimos tão cansados e tão desanimados que nós flertamos com a ideia de parar, de desistir, de jogar a toalha. Jogar a toalha é uma expressão, né, usada principalmente no boxe, que quando um dos lutadores está apanhando, está tão desgastado e sem condição nenhuma, a equipe joga a toalha como um sinal dizendo: chega. Ele não pode mais participar dessa luta. A expressão jogar a toalha fala justamente disso. Que nós às vezes estamos tão cansados e tão sobrecarregados. Muitas vezes estamos definhando em nossos problemas e dificuldades. Que
Nós lutamos contra essa vontade de desistir, de jogar a toalha, de chutar o balde. E quando que jogar a toalha parece uma boa opção? Às vezes quando você é um líder cansado, um voluntário que já está há muito tempo fazendo, cuidando, liderando, edificando, discipulando, e isso chega um momento que cansa. Quando que parece que jogar a toalha parece a melhor opção? Quando você é uma esposa cansada de lutar pelo seu casamento, você já não tem mais esperança ou perspectiva de futuro. E aí a pessoa pensa em jogar a toalha e começa a flertar com o divórcio, com a possibilidade de falar: chega, não vou continuar. Ou quando você é um empresário cansado, porque ser um empreendedor no nosso Brasil é muito desafiador, é muito burocrático, muito imposto. Então se trabalha muito para quando chega no final, às vezes não tem um resultado, ou o resultado é pequeno, e aí às vezes entra um processo trabalhista por alguém mal intencionado, pronto. Há um tempo atrás, conversando com um empresário, muito bem sucedido, e ele inclusive demonstrou para mim, ele falou: olha, eu não aguento mais. Fiscalização veio aqui, eu procuro andar tudo certo, mas eles procuram pelo em ovo só para poder tirar dinheiro. Aí é funcionário, porque funcionário é cabeça de funcionário, com dificuldade. E ele falou assim: eu acho que eu vou parar. Ele falou: não sei o que eu estou fazendo lá. Porque o que eu faço é para dar trabalho, dinheiro, pôr comida na mesa daquele povo. Mas o povo não. Eu vou fechar a empresa, vou vender, porque se eu vender eu já vivo da renda e não tenho mais problema. Cansado. Graças a Deus ele não desistiu. Wayne Cordeiro, em seu livro Andando com o Tanque Vazio, começa a primeira frase de introdução do seu livro. Ele diz a seguinte expressão: não nos esquecemos que somos cristãos, mas nos esquecemos que somos humanos. Nós às vezes nos esquecemos que nós temos uma humanidade, e essa humanidade, ela tem dificuldades, nós temos nossas lutas, nós temos uma alma, nós temos um corpo que perece, cada dia perece mais, está envelhecendo. Eu não tenho mais o vigor que eu tinha há 10 anos atrás. Brincava com o Jefferson essa semana, porque agora nós temos um grupo, né, e eu faço parte dele, Edmar, que eu chamo agora dos quarentões para cima. É um grupo que está envelhecendo. Eu estou com 48. E eu falei para ele, para o Jefferson, eu falei: Jefferson, a minha alegria agora é estar em casa sábado, 10 horas da noite. E o que dá satisfação para mim é ver a pia limpa. Isso é coisa de quem está envelhecendo. Entendeu? O jovem olha com uma cara estranha, um dia você vai chegar lá. Você vai ver o que é satisfação. Quando você olha para uma pia limpa, você fala: ufa, estou em casa cedo. Ai, ai. Você está envelhecendo, o corpo está nesse processo. E nós não podemos negligenciar a nossa humanidade. Porque é ela que de fato sofre todos os percalços do dia a dia. É ela que sofre o efeito do tempo, das circunstâncias em que nós vivemos. E nós precisamos estar atentos a isso. E é por isso que muitas vezes nos encontramos desanimados, desgastados, profundamente apáticos. Porque às vezes
Porque nós não podemos evitar certas circunstâncias, mas precisamos ter a leitura correta. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu contar um pouco, por isso que eu falei que era um pouco autobiográfica. Eu vou contar um resumo dos meus últimos 4 anos de vida. Depois, na mensagem, eu vou te motivar a fazer isso, para que você reflita. Março de 2020, a nossa igreja, num momento muito expressivo, nossos cultos lotados, entra a pandemia. Agora a gente tem que lidar com essa realidade. Fecha culto, não pode mais reunir. A iminência de morte, uma coisa diferente, a gente não estava acostumado com aquilo. E você tem que lidar, se cuidar, mas lidar com a situação dos outros. E ali, tanto como pastor, foi desafiador, porque nós tivemos que reaprender a fazer um monte de coisa, tudo ali na raça, culto, drive. A gente vinha para cá num grupo meio que se escondendo, parecia que a gente estava se escondendo num governo comunista, para a gente poder gravar aqui lives ou coisas aqui, e a gente ficava tudo aqui, né? Porque se passar na rua, ver 5, 6 vão querer fazer algo com a gente, e aí a gente estava aqui fazendo isso, reuniões, e tentando sustentar a igreja nesse aspecto, foi muito desafiador. 30% a 30% das igrejas foram gravemente afetadas. Nós tivemos uma perda geral de 30% a 40% de pessoas nas igrejas. Teve igrejas que fecharam porque não deram conta. Agora imagine a cabeça dos pastores diante disso tudo, desse desafio. E aí você ainda tem que lidar com a própria doença em si. Eu peguei, minha família pegou. Eu tive que lidar com a morte de gente. E dar suporte para as pessoas. Eu nunca fiz tanto velório na minha vida. Eu peguei ranço de cemitério. Eu me lembro que num dos últimos, acho que 1 ano e meio depois, eu me lembro que eu fui num velório, e aquele velório tenso, porque também não podia ter gente, toda a situação, e eu fazendo isso toda hora. Eu fiz acho que uns 20, 30. Eu me lembro do último velório, que eu saí do velório e falei para minha esposa, eu não aguento mais velório. Eu não tenho mais estrutura para aguentar velório. Estrutura. De tão cansado que eu estava. Você tinha que dar suporte para as famílias, lidar com a perda. Nesse meio tempo eu perco a minha mãe. Não pelo Covid, mas infelizmente faleceu nesse meio tempo. E aí nós caminhamos. 2022, a partir de janeiro de 2022, não por nossa culpa, não porque queríamos, mas houve a necessidade de deixarmos de ser comunidade casarão para nos tornar teleios, né? Por conta de um problema lá, na comunidade casarão, lá de Mauá. Então nós tivemos que nos desligar, não por problema nosso, não por pecado local, nada disso. E aí você muda todo esse processo, tem que fazer toda uma revitalização da igreja, reorganização de tudo. E cuidar para que porque a igreja fique insegura, muito insegura. Como que você justifica mudar o nome de uma igreja para uma igreja que já estava consolidada dentro da cidade, como igreja? Muito desafiador tudo isso. Não é apenas mudar um nome, você muda toda uma cultura interna, todos os parâmetros, e aí você tem que fazer muita força para isso acontecer, reorganizar um monte de coisa, mas Deus nos deu graça. Mas aí houve o rompimento, que todo rompimento, né, de 15 anos caminhando junto, traz também dor e consequência. Logo depois eu perco meu pai. Meu pai fica doente, acompanho, até que meu pai venha a falecer. Perda, perda, perda e perda. E além disso, de todos os desafios que qualquer pessoa tem do dia a dia. Como homem, como marido, como pai, como, né?
ministro na igreja e assim por diante. E qual foi a consequência disso? O resultado disso? A conta chegou. É lógico. E isso que eu falei só aos 4 anos. Eu não estou me colocando como vítima, não estou me vitimizando. Quem anda comigo sabe que eu não me vitimizo. Mas eu estou falando que todo mundo tem uma história. Não estou dizendo também que a minha história ela é pior ou melhor do que de alguém. Eu estou dizendo que o que acontece com a gente, como exemplo. E o resultado disso foi que eu comecei e fiquei me sentindo profundamente exausto. Minha energia física, emocional, intelectual, ela foi completamente drenada. E aí você começa a flertar com a depressão, você começa a pensar até na possibilidade de jogar a toalha. Importante entender que todos nós temos momentos assim, todos nós. Todos nós temos momentos em que nós estamos profundamente cansados, desgastados. Porém, quando você está nessa condição e a solução é uma boa noite de sono, ou umas férias, alguns dias numa praia, e você volta revigorado, ótimo, beleza. Mas o problema é quando isso já não é mais a solução. Já não é uma boa noite de sono. Não é apenas tirar as férias e ir lá descansar, desconectar e voltar. Quando você percebe que algo de errado está acontecendo, e já uma noite de sono não resolve. E na verdade, às vezes você não consegue nem dormir à noite. Alguns sintomas de pessoas nessa condição, nesse desgaste extremo, tem um nome mais usado hoje, que é o burnout, que é de extrema desânimo. Alguns sintomas de quem está nessa condição: pessimismo. A pessoa passa a ter uma perspectiva de vida muito pessimista, muito negativa. Ela não consegue ter uma perspectiva positiva de mais nada. Tudo que é apresentado a ela, ela sempre vai responder com uma frase pessimista. Você passa a se tornar uma pessoa incrédula. Você passa a ter momentos de choro, não motivados por uma situação, né? Mas do nada você se pega chorando. O N. Cordeiro, autor do livro Andando com o Tanque Vazio, ele conta, e ele era um pastor, muitos anos pastoreando uma igreja no Havaí até. E ele fala que um dia ele saiu para caminhar e quando ele se percebeu, ele estava sentado no meio-fio, chorando, chorando e chorando. Porque a estrutura emocional da pessoa está tão sensível e abalada que ela não consegue conter as lágrimas. É como uma panela de pressão. A pessoa passa a ter muita dificuldade de concentração, porque a cabeça dela começa a ter um processo, estar tão acelerada, tão descompensada, que ela não consegue mais focar, ela não consegue ler, ela não consegue assistir, ela não consegue focar na mensagem, ela se torna inquieta, ela não consegue ficar ali no mesmo lugar ali, ela perde a capacidade de concentração e automaticamente a contemplação. Ela não consegue mais nem orar direito, porque ela não consegue ficar parada, ela não consegue contemplar as escrituras, tudo é muito difícil. Perna balança, bracinho, olho começa a tremer.
Muita dificuldade de tomar decisões, a pessoa começa a ter muita dificuldade. E normalmente, quem está nessa condição e tem posição de liderança, como toda posição de liderança, é exigido de nós o tempo todo dar uma resposta, tomar decisões. E como ela está nessa condição, ela fica com muita dificuldade de tomar essa decisão. E ela é cobrada, e quanto mais cobrança, mais doente ela fica, e aí o caldo entorna. Muita irritabilidade, humor, ou mau humor. Coisas pequenas, barulho, irrita. Normalmente quem sofre muito é quem está muito próximo. O cônjuge, os filhos. Momentos explosivos. Problema com insônia. Começa a ter muita dificuldade, porque deita, o corpo está cansado, mas a cabeça não desliga. É a síndrome do pensamento acelerado, não para. Baixo nível de energia, sempre desanimado, sempre. Sentimento de solidão, a pessoa se sente muito solitária nesse momento. E como naturalmente a tendência de uma pessoa assim já é se isolar, o sentimento de solidão ele é potencializado. Desinteresse sexual, começa a perder completamente o libido. Descontrole alimentar, ou ela passa a comer demais ou comer de menos. Essa fase é muito perigosa. Porque você precisa compensar. Quem assiste Quilos Mortais aqui? Eu assisto Quilos Mortais sempre para me alertar. Eu assisto aquilo para me alertar. Eu sempre olhei aquele e falei, né? Eu tenho que pôr a fotinho lá daquele homem na geladeira. Mas quando você assiste aquele programa, você percebe que aquilo é uma descompensação, não é? A pessoa ela coloca toda a sua insegurança, toda a sua insatisfação, tudo na alimentação. Ela só consegue se sentir bem quando ela está comendo. E aí ela perde o controle. Dores no corpo e assim por diante. Ou seja, isso é alguns. Eu não estou dizendo que quem tem isso está nessa condição. Mas o fato é que são sinais de quem está passando por isso. E isso tudo é um alerta, como uma febre. Quando você está com febre, o problema não é a febre. A febre ela está dizendo que existe um problema, a febre é um alerta. Está ligando, ó. A luz acendeu, fique esperto. É quando o carro está andando e acende uma luz. O problema não está na luz, mas a luz está avisando, tem um problema. E você não pode ignorar isso. É nessa hora que você tem que parar e falar, espera aí. Algo está errado, porque se você continuar, você é um perigo para você mesmo. Para aqueles que estão ao seu lado. Para aquilo que você tem influência. Agora, por que acontece isso? O que causa tanto estresse, nós precisamos identificar também. Porque se nós não identificarmos a causa do estresse e só queremos amenizar o sintoma, nós vamos continuar doentes e não vamos resolver. Uma das coisas que causa muito estresse é o nosso estilo de vida. É claro que existem coisas que potencializam, como a perda de alguém muito querido. É lógico. Qualquer pessoa que passa pela dor do luto, ela fica marcada, e o luto ele é um processo, né? Os entendedores dizem que em média 2 anos para você superar o luto, 2 anos. Isso é um processo. Uma perda de alguém muito querido. Ou um trauma, ou
pessoas que estão passando por muita dificuldade financeira crônica, um divórcio, uma separação, tudo isso, rompimento de uma amizade, de relacionamento, tudo isso gera e potencializa muito o estresse, quebra de aliança. Porém, nós precisamos entender que o nosso estilo de vida hoje, ele é um estilo de vida estressante. E nós precisamos identificar, a sabedoria hoje, o desafio de hoje é identificar e lutar contra isso. Por que lutar? Porque ele está tão inserido na nossa vida que muita coisa que eu vou falar virou parte e nós nem percebemos. Existem coisas que estão fora do nosso controle. Exemplo, como a morte de alguém, como a perda ou o rompimento de um relacionamento. Isso está fora do nosso alcance. Você não tem poder para evitar isso, não tem jeito. Mas tem coisas que estão dentro da nossa capacidade e muitas vezes negligenciamos. O que causa muito estresse nos dias, na nossa vida contemporânea é que nós vivemos uma vida assim, onde o nosso corpo está em uma atividade. Escuta aqui que isso aqui é muito sério. Isso aqui serve para todos. Nós vivemos uma vida onde nosso corpo está em uma atividade, mas a nossa mente está em outra atividade. Então você está aqui, e alguns... Você está aqui, mas daqui a pouco você dá uma olhadinha no celular. Ou você está lá na escola, e isso a gente precisa ajudar nossos filhos. A gente não pode negligenciar. A criança está sentada na sala de aula, assistindo o professor, com um fone de ouvido, com música aqui. Daqui a pouco ela está se comunicando com o outro, mandando mensagem, postando no Facebook ou Instagram. Ou você está em uma reunião, e você está aqui conversando, daqui a pouco você está aqui, ó, te chama a atenção. Me dá um celular, só para elucidar. Nós precisamos tomar cuidado, porque isso aqui está se tornando um Deus na nossa vida. Isso aqui está se tornando uma ferramenta tão poderosa para te controlar que nem mais no banheiro você consegue ir sozinho. É o tempo todo. Quando você começa a mexer no celular, você sabe que principalmente, que é a prática comum da grande maioria, ficar assistindo vídeo e esse rolamento de tela, ele tem um propósito. Ele faz com que, quando você entra nesse processo aqui, e você vê um vídeo, vê outro vídeo, vê outro vídeo, isso vai liberando dopamina. E você vai tendo sensação de prazer. Perceba, uma sentada na privada que deveria ser de 5 minutos, vira de 25. A pessoa está com dormência, formigamento na perna. Você não consegue mais desconectar. A pessoa não consegue. Qual que é a primeira coisa que ela faz quando acorda? Abre o olho, não, pega o celular. As pessoas estão se tornando escravas disso. Isso aqui está se tornando uma prisão. É fato. Eu estou recebendo N reclamações. Não tem um casal nos últimos 2 anos que não faz a mesma reclamação. Pastor,
não sai do celular. Não sai. Senta do meu lado e fica. Mas não dá atenção para o marido ou para a esposa. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, usar. Eu estou dizendo que ou a gente controla ou vai nos controlar. O que causa muito estresse é porque nós ignoramos que nós somos um ser integral, triuno. Em que sentido? Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Nós temos uma mente, nós temos emoções e nós precisamos trabalhar isso de forma única. Então, exemplo, quando eu estou com a minha esposa, eu preciso estar com ela, corpo, alma e espírito. Quando eu estou aqui trabalhando, eu preciso estar corpo, alma e espírito. Ou seja, eu sou um ser integral. Eu não posso ter uma parte minha aqui e outra parte lá. Eu não posso estar sentado na mesa da minha casa, com o meu corpo ali do lado das minhas filhas, mas a minha mente está em outro lugar. Na verdade, essa é a causa constante de insatisfação e esgotamento. Isso é vida, igreja. Na verdade, isso é desumano com você mesmo. Você precisa entender que você é um ser integral e você tem que estar 100% aonde você estiver. A luta aqui como igreja nossa aqui é agora você ser um ser integral. Porque tem gente que está aqui, mas ele manda uma mensagem, ele olha alguma coisa, ele não aguenta. Ou levanta, ou vai fazer alguma coisa, ele não aguenta. Isso aqui não é uma questão só de falta de educação, isso mostra, isso revela muito a respeito da gente. Nós estamos vivendo relacionamentos completamente fluidos, porque são relacionamentos rasos, desconectados. Pais que não se conectam com os filhos, porque é o tempo todo no celular. O tempo todo. Homens, maridos e mulheres que ficam o tempo todo no celular. Quando desliga para dormir. Não teve um momento de conversa. Não teve uma troca de carinho. Não teve um momento, ela fala, como foi? Como você está? Orar então? Esquece. Sabe? Qual que é o grande problema? Eu tenho visto e eu fico pensando, eu tenho dó de quem é empresário hoje. E eu acho que você, como cristão, quando nós voltarmos à mensagem de Colossenses, tem uma mensagem específica sobre isso, a relação patrão-empregado. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você vai trabalhar e fica olhando no celular, trocando mensagem, você está fazendo errado. O seu patrão não te paga para você fazer isso. Se você posta alguma coisa na hora do trabalho, está errado. Porque você não está sendo pago para postar algo na hora do trabalho. Você está sendo pago para dar resultado no trabalho. Mas hoje é inacreditável. E eu sei de casos de gente da nossa igreja que foi mandada embora porque mexeu demais no celular. Mexeu demais, não dá, não para. Toda hora você está ali. Não tem produtividade. Perdeu o emprego. Sabe, diante dos desafios desse mundo contemporâneo, nós precisamos ter uma espiritualidade sadia e consistente. Por quê? Porque o que nós estamos vendo como resultado da vida em que estamos vivendo? Uma espiritualidade estranha, doentia. Nunca vi tanta gente doente. Eu ouvi uma frase esses dias que eu falei, faz algum sentido. Os sãos estão fazendo terapia para lidar com os doentes. Nunca vi. Nós estamos vivendo uma verdadeira
pandemia de gente doente, gente problemática, gente emocionalmente desestabilizada, com uma espiritualidade estranha. E nós temos um problema, porque está muito difícil ser pastor nos dias de hoje. Faz 22 anos que eu sou pastor. Mas dentre um dos meus estresses, eu confesso aos irmãos, que me causa muito estresse, tem me exigido muito, é porque o desafio de ser um pastor de igreja local hoje é muito grande. Muito diferente do que eu era quando comecei. Por quê? Porque às vezes eu converso com alguns irmãos e eu percebo na fala de algumas pessoas da igreja que o que aquela pessoa está falando não é aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque normalmente está seguindo pastor de YouTube. Porque normalmente está ouvindo mais o YouTube do que o pastor aqui. E isso cria um problema muito grande para nós, pastores. Porque o pastor de YouTube, ele não tem compromisso com a pessoa. Ele não tem compromisso com a sua vida, ele não tem compromisso com a sua família. O compromisso dele é pregar uma mensagem normalmente triunfalista, e a imagem que eles passam, e eles precisam passar isso, é que eles são tão bons, a fé dele é tão poderosa, que eles são perfeitos, é tudo muito lindo, bonito, perfeito. Eles não têm problema com filho, eles não ficam doentes, eles moram em casas grandes lá aonde? Na Flórida, lá em Orlando. Pode ver, eles moram em casas lindas em Orlando. Entendeu? É uma mensagem triunfalista, eles nunca têm problema, eles têm a resposta para tudo, eles têm um casamento perfeito, eles têm uma vida perfeita, filhos perfeitos, até os dentes é perfeito. São bem-sucedidos em tudo, eles são tudo e fazem tudo muito, muito bem. E aí o problema é que quem crê dessa forma, e aqueles que vão atrás disso, eles vivem uma vida espiritualmente muito disfuncional, porque essa não é a realidade da vida. Isso é uma utopia. E o pior, aí a pessoa vem com essa conversa mole e daqui a pouco vende um curso para você. E aí você vai lá e compra um curso. E paga caro. Ou vai nas conferências. Eu não sou contra a conferência, irmão. Deixa eu dar um alerta aqui para a igreja. Eu não sou contra a conferência. Inclusive, daqui 3 semanas eu estarei em um seminário muito bom que vai acontecer aqui em Campinas, sobre espiritualidade sadia. Olha o tema do seminário. Inclusive, hoje à tarde eu vou estar postando no grupo da igreja uma conferência que eu indico de um dia só da igreja do pastor César Bianco, Caminho Santo, aqui em Jundiaí. Vou postar para mulheres. Vai fazer um evento e eu quero ver as mulheres da nossa igreja lá. Toma cuidado se você se tornar um consumidor de conferência. Porque o que muita gente está acontecendo é se tornando consumidor de conferência e, infelizmente, às vezes, não estou dizendo que é 100% dos casos, acaba dando mais valor para os de fora do que dos de dentro. Não valoriza a igreja local, não valoriza os pastores locais, não valoriza as atividades da igreja. Teve gente da nossa igreja que não vem no nosso seminário, não participa das reuniões de oração, mas vão em outras conferências. Eu não tenho problema nenhum que vá em outra conferência. Mas uma coisa eu sei, primeiro a casa. Minha mãe falava assim, antes de sair para brincar, você tem suas responsabilidades. Então primeiro você arruma, faz o que tem que fazer para depois ir brincar. Quem viveu assim? E isso chama-se responsabilidade com os da casa. Eu tenho uma responsabilidade, isso é desonra. Então a responsabilidade é com os da casa. E aí esse tipo de cultura, esse tipo de mentalidade gera uma espiritualidade completamente disfuncional. Aonde a pessoa honra os de fora e não os de dentro.
aonde a pessoa às vezes gasta horrores numa conferência, mas quando é para dar uma oferta, para comprar uma bola, para evangelizar, não faz. Não traz um saco de pipoca para as crianças, ou na hora de fazer, sabe por quê? Porque o outro dá like. É muito mais legal você falar a respeito da igreja ou da conferência da moda do que a sua igreja local, lá no canto de Itatiba. Você vê como que é difícil hoje ser pastor, irmão? Ore por mim. Ore pela minha vida. Alguns irmãos param e falam, pastor, eu tenho sentido você muito abatido. Estou abrindo meu coração, fico mesmo. E sabe o que é pior? Porque uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade que contempla a humanidade. Eu não posso negar que existe o ser humano aqui. A mensagem triunfalista é o seguinte: você vai vencer, o mar vai se abrir, se o mar não se abrir eu vou passar por cima. E quando dá ruim? E eu quero dar aqui 3 exemplos de pessoas que eram homens de Deus, mas também eram humanos. Porque, sabe o que eu acho interessante? Por isso que eu incentivo, leia a Bíblia, irmão. Você nunca vai encontrar em nenhum momento das Escrituras algum personagem bíblico que era perfeito senão Jesus. E eu acho que eu amo na Bíblia é que a Bíblia ela deixa claro, escancarado a humanidade daqueles homens. A Bíblia não pinta de colorido aquilo que não é para colorir. Davi foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas pecou. Moisés foi o grande libertador, mas também teve seus erros. Pedro foi o grande apóstolo, isso, aquilo, mas negou Jesus. Então, se nós queremos viver de fato uma vida com uma espiritualidade sadia, nós precisamos contemplar a humanidade. Vou dar um exemplo. Números, capítulo 11, versículo 10 em diante. Eu vou aqui resumir por causa do tempo. Meu relógio novo, ó. Marcos que me deu. Estou feliz da vida com o meu relógio. Ganhei ontem. Amo o relógio. Tem uns 8, acho. Falei, mais um para coleção. Mas, acelerando aqui a mensagem, Moisés tira o povo, vê tudo aquilo, todo mundo conhece a história de Moisés, mas chega uma hora, gente, abre lá o capítulo 11, você vai ler. Moisés não aguenta mais, ele fala, chega. Deus, eu não aguento esse povo ficar reclamando, esse povo exige, e se eu faço A, eles reclamam do A, se eu faço B, eles reclamam do B, se tem água, eles reclamam que tem água, se não tem água, eles reclamam que tem água, chega Deus, eu não aguento mais. Aí abre lá comigo o texto. Números 11. Olha o versículo 14. Ele diz assim: não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ele pediu a morte. O cara chegou e falou, chega, eu não aguento mais. O grande Moisés, o grande libertador de Israel, o cara que fez e aconteceu no Egito. O cara chegou uma hora que falou, chega, não aguento mais. O cara que viu a sarça, ele viu Deus da sarça, ele subiu, ele recebeu os mandamentos, ele viu a glória de Deus. Teve experiências que a maioria de nós nunca chegamos perto. Não dá para negar que ele era um homem de Deus. Não dava para questionar isso, mas mesmo assim, tem um momento em que ele diz, chega, eu não aguento mais, Deus me mata. Agora sabe qual é o problema?
quando nós somos crentes, com essa espiritualidade estranha que eu digo, que nega completamente a humanidade, crente não pode ficar com depressão. Crente não pode desanimar, não, eu sou poderoso, eu sou fogo puro, ô Jeová. Crente desanimado? Não, aqui é o tempo todo glória a Deus e aleluia. Pode ver, todo mundo que tem esse tipo de espiritualidade disfuncional, uma hora põe o pé na jaca. Você sabe o que é pôr na jaca, né? Pé na jaca, desanda. Toda espiritualidade disfuncional, sapato muito colorido, sabe essas coisas assim? Começa aquela espiritualidade que a gente vê muito na internet, né? Joma, meu, pula fora. Pula fora. Eu tenho dificuldade de lidar com gente que não manifesta humanidade. Eu tenho muita dificuldade de lidar com gente que não manca. Não ande com gente que manca. Quem mancou? Jacó. Jacó saiu mancando de Peniel, ou seja, foi tocado. Havia algo ali machucado, ou seja, é gente que chega e fala assim, olha, eu tenho dificuldade. Nós não somos perfeitos, não. É como casamento. Você que é casado novo, às vezes o casado de novo, ele não quer mostrar certas realidades, e com o tempo você vai mostrando, você vai evidenciando as fraquezas, as debilidades, as limitações. E aí o casamento vai sendo testado e fortalecido ou não. Por que muitos entram por divórcio? Porque não sabem lidar com a humanidade do outro. Sabe por que tem muito divórcio dentro da igreja hoje em dia? Porque eles não sabem mais lidar. Eles se casaram numa espiritualidade tão grande que quando teve que lidar com a humanidade não deu conta, quebra a aliança. Essa é a realidade. Ele pediu a morte. Eu não estou dizendo que é aquele que tem uma tendência suicida. Eu estou dizendo que há momentos na nossa vida, e quem de nós nunca pensou dessa forma, Deus, eu acho que a melhor opção para o Senhor era me tirar desse momento. Só que é interessante, depois você segue o texto, a Bíblia diz que Deus dá uma resposta para Moisés, fala, Moisés, faz o seguinte, chama aí os anciãos, vamos pegar o pessoal mais maduro, mais velho, e eu vou dividir a unção que está sobre você, sobre ele, você divide a carga. Deixa eu falar aqui, presta atenção. Quando você está em fase de esgotamento, não é para você parar, é para você compartilhar. Qual que é o erro de quem está no esgotamento? Chega! Não faço mais, não dou conta. Não, eu tenho aprendido nesses últimos tempos. Foi aonde começou um processo no meu coração. Onde eu comecei a compartilhar, inclusive minha dor. A chamar pessoas específicas e falar, olha, eu estou com dor, eu estou com uma carga aqui que não é minha, me ajuda. Minha esposa, minha equipe, alguns pastores, amigos pessoais, que eu tenho compartilhado a carga e falado, olha, eu não estou dando conta. Eu abri meu coração e falei, me ajuda. Está doendo, está pesado e eu não sei o que fazer. Se eu soltar, não sei se dá. Me ajuda. Quem está entendendo, diga amém. Um outro exemplo, Elias. 1 Reis 19 diz que 18, Elias era um grande homem de Deus. O cara enfrentou um governo corrupto, maligno, diabólico. Acabe com Jezabel. O cara teve que enfrentar os profetas de Baal. Teve ali uma vitória ao vivo, diante de todas as câmeras de televisão da época. Estou aqui conjecturando, tá? O cara orou, parou de chover, orou, voltou a chover. O cara orou, caiu fogo do céu. O cara orava, multiplicava azeite.
Mas aí, olha aqui para mim, olha o perigo das redes sociais. O cara fez isso e foi descansar. Quando o cara acorda de manhã, qual a primeira coisa que a pessoa faz? Olha a rede social. Aí estava lá o post da Jezabel dizendo: vou matar Elias, vamos acabar com ele. Elias entra numa depressão profunda, foge para o deserto e pede a morte também. Se ele não tivesse visto a notícia, ele nem tinha percebido que a cabeça dele estava presa, mas porque ele foi lá e foi abrir o Instagram da Jezabel. Você já percebeu que às vezes você está bem, aí quando você abre o Instagram você fica mal? Então por que você permite aquilo que te fere continuar te ferindo? Por quê? Você precisa entender o seu momento. Eu tenho decidido sobre mídia social, eu só sigo, eu tenho pensado, lutado muito. Por quê? Porque nós que somos de Deus, principalmente, para que serve a mídia social? É uma ferramenta boa. Para quê? Para consumir algo que me acrescente. Conteúdo. Então, qual que é a minha intenção por meio da mídia social? Passar conteúdo e receber conteúdo. Se você tem isso, o seu critério agora é o seguinte: eu só sigo quem me dá conteúdo. Ponto. Não sigo fofoqueiro. Não sigo quem fica falando mal de igreja. Não. Eu só sigo quem me dá conteúdo. Eu quero saber se a pessoa que ela comeu, que deixou de comer, que shopping que ela foi, isso não é problema meu. Para onde ela foi viajar, isso é pequeno. Não. E aí, olha, o texto diz que ele se isola, pede a morte, deita na cama e dorme. O que é isso, igreja? Depressão. Nós precisamos entender mais uma vez que toda espiritualidade que não contempla a humanidade, ela é disfuncional. E outra coisa, eu acrescento que a base das nossas frustrações é quando contemplamos a humanidade dos outros. Normalmente a nossa frustração não tem a ver com a questão moral, tem a ver com a questão da humanidade. Quando você confronta e você lida com a humanidade, é aonde você precisa decidir se você vai se frustrar ou não. A vida toda eu passei por isso. A vida toda eu tive que lidar com isso no meu coração. Um dia desses, no meu casamento, estava nervoso. Aquele dia que eu estava nervoso. Aí eu falei para minha mulher: deixa eu ficar nervoso. Ela falou: não dá, porque se você ficar nervoso, eu fico mais nervosa ainda. Mulher é assim, não é? Você precisa se acalmar. Eu falei: não, agora quem vai ficar nervoso é eu. Deixa eu ficar nervoso, deixa. Eu fico nervoso, passa. Mas naquele momento, porque é a minha humanidade. É o meu momento de falar: deixa a minha parte humana. Eu sei que a outra parte poderia, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, mas... Tem hora que eu quero ficar quieto num canto, não olhar para nada. Por pelo menos alguns minutinhos. Sabe? E o terceiro personagem é Davi. O homem segundo o coração de Deus. Mas abre em Salmo 42. Agora o Salmo eu quero que você abra, porque nós vamos ler algum pedaço de Salmo. Mas eu quero... Salmo 42. No versículo 5, olha, diz assim, ó:
Porque está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada, ou em algumas traduções, abatidas dentro de mim. Sabe o que eu acho maravilhoso em Davi? Porque Davi, para mim, ele é o personagem bíblico que mais deixa a sua humanidade aparente, até porque ele escreve muito dos salmos. E o salmo ele tem essa característica de revelar. Então, você tem salmo que Davi está adorando a Deus, contemplando a Deus, e tem salmo que ele está com raiva, brigando. Que ele está dizendo, acaba com meus inimigos. Porque às vezes, irmãos, eu fui conversar com um pastor um dia desses, e esse pastor muito mais experiente, ele falou assim, pastor Ricardo, você tem um lugar que você vai brigar com Deus? Eu falei, eu não. Ele falou, como que é a sua oração? Eu falei, assim, tá. Ele falou, então, mas não tem um lugar que você vai e você briga com Deus? Eu falei, não, assim. Ele falou, então você está errado, você precisa brigar com Deus. Eu falei, como, pastor? O cara tinha 45 anos de ministério. Aí ele falou, não, tem um lugar lá, que é um monte que eu vou, e eu, quando estou muito bravo, vou lá, e eu brigo com Deus, discuto com Deus, e eu sei que Deus me leva em consideração. Ele fala, menino, calma, mas eu continuo brigando com Deus. Quando eu saio de lá, ele falou, estou tranquilo. O que eu estou dizendo? Não estou dizendo que você tem que ir lá xingar Deus, por favor, não interprete mal, não faça corte errado disso. Eu estou dizendo que às vezes até na nossa oração, a nossa espiritualidade é vazia. Porque quando você olha para os salmos, você vê o salmista dizendo, Senhor, eu te adoro. E ao mesmo tempo ele falou, Senhor, eu estou indignado, eu estou mal, eu estou abatido, eu não dou conta. É isso. Davi foi esse cara. Quem foi Davi? Davi foi um cara que na adolescência matou leão, matou urso. O cara matou gigante, com 17 anos de idade. O cara foi lá, ver o exército lá e viu que tinha Golias. E ele falou, deixa que eu dou conta, e foi lá e deu conta. Por causa disso, ele se tornou, já na sua juventude, um dos principais comandantes do exército de Saul, rei. O cara se tornou um popstar, cara. Davi foi o popstar da época. O pessoal fazia canção dele. Aí Saul ficou com inveja, com ciúmes, começou a perseguir. Davi passa 8 anos liderando um exército, fugindo de Saul. O cara depois vira rei. E aí a gente já conhece a história. Mas olha o que Davi escreve no Salmo 42, no versículo 3 e 4. Quem olha para Davi no primeiro momento acha que o cara era o cara. Qual que é a ideia? Presta atenção aqui, irmãos. Às vezes essa, eu acho que é a razão de frustração. Quem olha para Davi, cara, fala, meu, Davi, o cara não tem problema. O cara sabe lidar com tudo. E às vezes a gente se apequena diante de gente assim. Quando que eu falo que não toma cuidado com gente com essa espiritualidade estranha. Como que eu identifico isso? Quando eu estou do lado dela, aí eu tenho dificuldade de manifestar a minha humanidade. Que é o tempo todo a pessoa, não, porque é isso, porque o Espírito Santo, não estou dizendo de carnalidade, eu estou falando que no dia a dia não é assim. É como o pregador que muda a voz na hora de pregar. Tem gente que só fala assim, oh, porque Deus é isso. Eu fico olhando e falo, imagina esse cara à noite com a mulher dele. Oh, amor, porque olha o fogo consumidor. Aleluia. Não tem lógica. Não deve dar liga. Você entende? Fuja de gente assim. Davi, versículo 3, aqui 42, 3, diz assim, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado,
pois eu costumava ir à multidão conduzida à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. O cara fala que as lágrimas do cara é o alimento dia e de noite. O cara está mal, chorando dia e noite. Agora, o que faz? Por que Davi, um cara tão cheio de Deus, o único descrito na Bíblia como segundo o coração de Deus, faz com que ele se torne uma pessoa dizendo que está com a alma abatida? Por quê? No Salmo 55. 55. Olha o versículo 1. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignore minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentaram o meu sofrimento e irados mostram o seu horror. Olha o versículo 4. Quem já teve crise de ansiedade? Olha aqui. O meu coração está acelerado e os pavores da morte me assaltam. Quem já teve crise de ansiedade sabe o que é isso. Você fala, meu Deus, eu vou morrer. O negócio vai lá em cima, acelera, a veia aqui pulsa, o coração começa a doer, você fala, Jesus, é agora. O cara que enfrentou leões e gigantes, ele deixa claro que ele tinha uma vulnerabilidade. Todo mundo tem. Todos nós temos partes de nós ou circunstâncias que nos tornam vulneráveis. Ele fala, olha, a gritaria, a muvuca lá está mexendo comigo. Mexe comigo. Olha o versículo 12 e 14. Ele fala assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos à multidão festiva para a casa de Deus. O que ele está dizendo? Ele está falando, cara, eu enfrento leão, eu enfrento gigante, eu enfrento exército e eu fico bem. Eu vou para casa e durmo depois de lutar com Golias, depois de rasgar um leão no meio. Mas quando a traição de gente próxima, né, a alguém que estava ali, e ele fala assim, esse eu não dou conta, mexe com a minha estrutura. A minha pergunta é a seguinte, qual é o seu ponto de vulnerabilidade? Você precisa entender o que é aquilo que te abate, que mexe com você. Tem coisas que me desestruturam. Tem comportamentos, tem circunstâncias que é o meu calcanhar de Aquiles. Me fez isso, me desestabiliza. Tem coisa que eu engulo, tem sapo que eu engulo, e engulo bem. Vou para casa como se nada tivesse acontecido. E vou te falar, já engoli muito sapo. Mas tem coisa, irmão, que me deixa vermelho. Nós precisamos entender. Sabe? Esses 3 homens eram homens de Deus, mas também eram homens. Uma espiritualidade sadia e consistente é construída na visão correta de quem é Deus e de quem eu também sou. Deus, irmãos, é Deus soberano, Ele é poderoso, Ele é único, Senhor. Agora eu sou um ser humano, sou limitado, decaído.
inconsistente, incoerente. Não sou linear. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal, tem dia que eu estou uma lady, mas tem dia que às vezes eu sou um cavalo. Faz parte da minha humanidade. Mas eu quero lançar um desafio e concluir a mensagem com isso. Primeira coisa, assim, se você está bem, não vai ficar mal, por favor. Porque às vezes a pessoa, depois dessa mensagem, fala, não, então eu tenho que ficar mal para eu ter relação com Deus. Não! Se você fala assim, poxa, eu estou bem, essa mensagem não é para mim, eu estou legal, eu estou animado, eu estou com a perspectiva boa, continue! Mas lembra da mensagem o dia que não tiver, amém? Fechado? Senão tem gente que fala, não, agora eu vou sair daqui abatido. Porque eu percebi que se eu ficar abatido, aí eu vou ficar bem com Deus. Não, não é isso. Mas eu quero lançar um desafio para que você saia daqui hoje. E nós vamos iniciar o jejum, então o jejum é justamente para esse propósito. Para você contemplar um pouco a respeito da sua vida nesses dias. Primeiro, reconheça que a exaustão e o cansaço não é... Reconhecer que a exaustão e cansaço não é a solução, mas é o primeiro passo. Reconhecer que você está cansado, que você está exausto, não é pecado. Porque tem gente que acha que é pecado reconhecer. Não. Ela ignora, ou quer sempre passar a mensagem de que está muito bem, obrigado. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso publicamente, ai, coitadinho de mim. Mas às vezes é consigo mesmo. Primeiro, eu não estou bem. As coisas começaram a melhorar para mim o dia que eu falei, eu não estou bem. Eu preciso reconhecer. É o primeiro passo. Eu não estou legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um socorro. Às vezes você está carregando esse fardo há tanto tempo, calado. E você precisa, no mínimo, começar admitindo. Olha, eu não estou bem. Porque às vezes nessa hora a gente está, mas a gente coloca a culpa no outro, ou fica assim, ou fica assim. Não, irmão, peraí, eu não estou legal. Segundo, busque uma visão mais ampla do problema. Por quê? A tendência é que quando nós estamos nesse nível de exaustão, de estresse, de desgaste físico, a tendência é chutarmos o balde. Por quê? Porque a nossa visão fica muito limitada. Aí é o que a gente faz? Nós fazemos o seguinte, a gente vai apontar para aquilo que nos traz a dor, e aí a gente fala, eu elimino isso da minha vida. Então é nessa hora que você fala, então eu vou divorciar, porque o problema está aqui. Ou é nessa hora que você fala assim, eu vou sair da igreja, porque o problema está aqui. Ou é nessa hora que você fala assim, eu vou sair do ministério, porque o problema está aqui. Não! Tem uma visão mais ampla da sua vida. Procure uma perspectiva mais ampla. Porque não é o momento de tomar decisões nessa hora que nada pode ser feito de forma drástica. Não é o momento de fazer loucuras. Você precisa primeiro fazer uma avaliação, não do momento. Porque às vezes o momento é muito intenso, mas o problema não está no momento. Faça uma avaliação, como eu comecei dizendo, os últimos 4 anos da minha vida. O que aconteceu, aonde me levou, o quanto isso me afetou. Nós precisamos desse tipo de perspectiva. Quem está entendendo, diga amém. Você não pode tomar uma decisão sem fazer uma avaliação mais ampla, mais longa. E outra coisa, busque conselhos sábios. Não tome decisão baseada no seu coração, porque o seu coração está ferido, há um desgaste, há uma incapacidade até intelectual de fazer o raciocínio certo.
Então é nessa hora que a gente tem que ficar quietinho. Aqui não acontece isso muito. Meu Deus. No verão, principalmente na época que eu era garoto, em Suzano, chovia muito no final do verão, chuva de verão. Era assim, mas era uma tempestade, uma tempestade. Então estava sol, era muito comum isso, estava sol, a gente já sabia, a nossa vida era meio que, a agenda do dia já sabia que aquela hora, 4h30, era chuva. E aí vinha uma chuva, então a gente, quando era criança, brincava tudo na rua, todo mundo na rua. Na hora da chuva, a gente ia tudo para baixo de algum canto e a gente ficava quieto assim, ó. Então parava todo o futebol, a gente estava às vezes no clube, todo mundo, aí parava todo mundo e ia para uma marquise de algum lugar e ficava assim, ó, esperando, conversando. Em 10, 15 minutos a gente saía e continuava a fazer. Porque era assim, daqui a pouco o sol brilhava, estava seco, acabou. Chuva de verão. Mas era uma chuva que... E a gente ficava tudo quietinho, os meninos quietinhos assim, ó. Chovendo. Porque eu falei, se eu voltar para casa, minha mãe vai falar para eu não sair mais. Então eu não podia voltar para casa. Eu ficava ali, não molhava, a gente ficava ali brincando, ali conversando, daqui a pouco voltava, eu jogar bola de novo, fazer o que tem que fazer, andar de carrinho de rolemã, assim por diante. Eu faço uma analogia com a vida. Quando está muito intenso, qual que é a melhor coisa que você tem que fazer? Fica quietinho esperando. Não é a hora. Quando estão entendendo, diga amém. Terceiro, busque o que abasteça, ou perceba o que abasteça ou drena as suas energias. Você precisa ponderar, nesse momento, se abrir para o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você começar a ter uma percepção maior de si, para entender que aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada. Tem coisas que você faz que te renovam, e tem coisas que drenam a sua energia. E você precisa ter essa percepção. E como você está com a energia baixa, você quer drenar, você quer fazer, e às vezes você não tem mais nem energia para aquilo. Por que se submete àquilo? Ah, porque eu preciso, mas você já está quase em coma. Então não é hora, não é o momento às vezes para entrar numa circunstância, para entrar num novo negócio, não é o momento às vezes de fazer uma grande mudança, porque tudo isso vai exigir uma energia muito grande, que às vezes você não tem. Então não é hora. Não é hora de nem discutir. Quem já passou isso no casamento? Não vamos discutir hoje não, que eu não estou com energia, não estou com vontade nem de brigar. Então você faz isso. Você precisa, quando entender isso, administrar melhor o seu tempo. E vai para aquilo que te reenergiza, que te revigora. É estar com as pessoas, não sei. O que te revigora? Uma coisa que eu sei que revigora qualquer caído. Jejum e oração. E para terminar, faça o que esses 3 homens fizeram. Que no dia da crise, da angústia, no dia em que eles estavam no limite do limite do limite da sua alma, eles correram para Deus. Aproxime-se de Deus com sinceridade e vulnerabilidade. Na nossa sociedade moderna, quando as pessoas estão com problema, que é a primeira coisa que elas fazem? Elas correm para os antidepressivos, para a terapia, para o pastor, e só Deus sabe para onde. Não que isso não tenha seu papel, a sua função. Mas às vezes estamos como aquela mulher com fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha, e depois foi atrás de Jesus, foi só tocar em Jesus. Se ela tivesse feito isso antes, não tinha gasto todo o dinheiro que tinha. Não tinha gasto 12 anos, vamos dar um exemplo. Nós precisamos ir para Deus e dizer: ó Deus, enquanto eu não te ouvir, eu não farei nada. Como Abacuque,
capítulo 2:1, ele fala, Senhor, Abacuque 1, ele traz um texto de indignação, e no capítulo 2 ele começa dizendo, eu vou ficar aqui em oração, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não farei nada, até que o Senhor fale comigo. É nesse momento que nós precisamos fazer como no Salmo 13. O salmista diz, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de o seu rosto? Até quando terei inquietações e a tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exulta em sua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. É nessa hora que precisamos correr para Deus. E para terminar, a banda pode subir. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer o convite que Jesus mesmo fez. Mateus 11:28. Jesus, Ele olha para aquele povo e faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei.